Olá a todos que acompanham o canal Coisas da Roça, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo Código Florestal, mas para falar sobre o novo Código Florestal que agora é de 2012, eu gostaria de dividir em algumas partes esse vídeo. Primeiro falar como se deu a colonização, né? Como que o produtor colonizou o Brasil, sim, pequeno produtor. A gente vai falar um pouco também sobre a história das leis, né, de defesa ao meio ambiente que teve no Brasil. Vamos começar a falar um pouco das leis. A primeira lei que surgiu aqui no Brasil em defesa de floresta, ou não foi bem defesa da floresta, foi em 1605, né, que era o regimento referente ao Brasil. Naquela época, o pau-brasil tinha o valor equivalente ao ouro, né? Porque a pigmentação vermelha era muito rara, né? E logo em 1502, logo depois de descoberto o Brasil, já começou essa exploração, tanto por português como por francês. Para tentar controlar isso aí, saiu uma lei que regulamentava a extração do pau-brasil, que foi um PPP, parceria público-privada. Os franceses vinham aqui, quem quisesse estar dentro da lei, explorava o pau-brasil e deixava um quinto do que era retirado para a coroa portuguesa. Então, a primeira regra em relação à mata aqui foi referente ao pau-brasil. Em 1843 saiu uma outra lei, né? Ainda na época da coroa, referente à madeira de lei, todo mundo já conhece, até agora ainda perdura esse nome, madeira de lei. São madeiras nobres, madeira dura, madeira densa, né? Esse tipo de madeira é usado na construção naval, principalmente, né? Então imagina, Portugal era totalmente dependente da madeira do Brasil para construir navio, né? Seria como se fosse o nióbio hoje. Então, aí saiu a lei da madeira nobre. Nenhuma pessoa comum podia cortar um jacarandá ou um mogno sem autorização do Império. O primeiro código que saiu aqui no Brasil, muito parecido com a lei, e realmente foi uma lei, foi feita em conjunto com várias pessoas, foi em 23 de janeiro de 1934, né? Que foi o primeiro código realmente que falava da floresta. Mas também não era questão ambiental, né? Falava que podia cortar até 3/4 da sua área e 1/4 era a reserva, ia ser a reserva legal. Ou seja, 25% da sua propriedade seria a reserva legal. Também não tinha nenhum viés ecológico nessa história. Eles queriam preservar o que? A lenha. Imaginou acontecer igual na Europa, todo mundo cortar? E é o que estava acontecendo, né? Em 34 o Brasil estava forte em café. Quando realmente saiu um código ambiental visando proteção realmente ambiental, foi em 1965, logo um ano depois do tal dito golpe militar, né? Então os famigerados militares aí foram quem colocaram esse código ambiental, que prevaleceu até agora 2012. Esse código ambiental já falava de proteção de rios, proteção de encosta, proteção de topo de morro, de áreas inclinadas, né? Então esse código que prevaleceu até agora é de 1965. Foram 68 emendas, né? Para chegar até 2012, no formato que ele estava. Então de agora em diante eu vou falar do código de 1965, tá bom? Para a gente poder ver o que mudou e por que mudou esse novo código de 2012 que foi lançado agora, que é o código vigente hoje, tá bom? Então, pessoal, eu entrei num site aqui da internet e agora eu vou falar sobre o código antigo, o código que durou de 1965 até 2012, onde foi implantado o novo.
Então, e especificamente eu vou falar de área de APP, área de preservação permanente de córregos e rios. Então, gente, essa lei ela prevê que é o seguinte: em qualquer córrego, não importa o tamanho, pode ser de meio metro, um fiozinho d'água, desde que ele exista, pode ser o volume de uma mangueirinha de água, desde que seja natural. Se esse córrego tivesse menos de 10 metros, né, de largura, quer dizer, de um fiozinho de água até 10 metros, a quantia que você ia ter que deixar de proteção de mata nativa seria de 30 metros, né? Tá bom? Se esse rio tivesse entre 10 e 50 metros de diâmetro, que é um rio já maior, ele teria que ter 50 metros de proteção de mata ciliar, que é aquela mata que protege de lado a lado do rio. No caso, o outro lado aqui tem que ter mata também, viu, gente? Se esse rio fosse maior, já um rio de 50 até 200 metros, essa faixa de proteção, ela teria de ter 100 metros de mata nativa intocada, tá bom? Se esse rio fosse um rio já grande, tipo lá o rio que tem pro lado do Amazonas, de Mato Grosso, esses rios maiores, né, de 200 a 600 metros, seria 200 metros a faixa de proteção de cada lado do rio. Se esse rio fosse maior que 600 metros, essa faixa seria de 500 metros, tudo bem? Então vamos lá discutir mais um pouco sobre o que essa legislação afetou, tá bom? Então, e voltando para a nossa realidade aqui, o que aconteceu foi o seguinte: aqui vocês podem ver esse rio aqui tem mais ou menos 2 metros, que está no meio do vídeo aí, ó. Quer ver? Ó, isso aqui é um córrego aqui de 2 metros, antes de chegar nele tem um menor aqui, ó, de mais ou menos um meio metro, né? O que acontece é o seguinte, gente, que o pessoal, aqui é a área da minha família mesmo, então eu posso mostrar, tá bom? Ó, aqui é a casa do meu avô. O código de 35 não falava, de 34 não falava nada disso, né? O de 65 já veio falar dessas distâncias, né? Então, aqui é a casa do meu avô, né? Ele construiu essa casa, sei lá, em 1920. Ó, da casa dele, do centro da casa dele até o córrego, 11 metros, né? Então, perante a legislação, ele estava errado. Ele era um marginal, ele estava à margem da legislação, certo? Né? Aqui, ó, e correndo esse rio aqui, ó, mais uma casa, aqui é a casa do meu tio, ó. Tá vendo? Ó? Aqui é o córrego, ó. Córrego pequenininho. Quer ver quanto que ele tá do córrego? Ó. Ele está em cima do córrego, 7 metros, mas isso foi construído... O pessoal construía por quê? Naquela época não tinha eletricidade, não tinha nada, eles construíam as casas bem na beira do rio, né? E o que aconteceu? Baseado nesse código de 65, o Ministério Público está demolindo tudo, né? Até os 30 metros aqui, ó. Até essa pista aqui, ó, está dentro dos 30 metros, né? Então, perante o Ministério Público, ele teria que demolir essa casa, e como muitas casas foram demolidas, e se o cara plantou aqui nessa área aqui, ó, se ele plantasse aqui, ó, ele poderia ser autuado, né? Aqui, ó, outro problema, aqui, ó, se você faz uma horta aqui, não importa se é uma horta ou plantação, tá no raio dos 30 metros, num córrego de menos de 10, ele deveria estar 30 metros, né? O cara é autuado. Outra coisa do código era o seguinte: esses 30 metros era contado a partir do período de maior cheia. Então o que acontece, ó? Esse rio está aqui, certo? Só que na maior cheia ele ia chegar até aqui, ó. Tá vendo? Ele invadia aqui os 86 metros depois do rio, ok? Então essa APP não é contada daqui do rio. Essa APP é contada os 30 metros do maior volume de cheia. Então,
essa casa aqui, ó, que está a 100 metros do córrego, ela já estava irregular, porque ia contar da margem aqui de maior cheia, que aqui quando enche, alaga tudo, até os 30 metros que ia lá para cima, né? Então o que aconteceu? Quando o Aldo Rebelo, do PV, fez aquela a proposta de renovar o novo código, é porque 99% do pessoal da área agrícola estava errado, eram marginais, porque tá à margem da lei, então era marginal, entendeu? Inclusive meu avô, meu tio e todos os parentaiados que já tinha casa aqui. Isso se repete para Paraná, para tudo quanto é lugar. E se é um rio maior, é pior ainda, né? Lembra que eu falei lá? Se o rio for maior de 10 metros, vai aumentando essa área, né? Então, quando o pessoal começou a chamar o Aldo de Aldo Motosserra e tal, não era bem assim, né? Não que ele está querendo fazer, ele fez a proposta de reduzir essa área, não que ele queira desmatar, é impossível, gente. O Código Novo não fala nada de desmatar o que já tem mata. Ele só reduziu essa área de 30 metros de recomposição. Então, gente, aí o novo código, que é o código de 2012, que é esse que deu tanta polêmica, ele não está relacionado mais à largura do rio, né? Então, independente da largura do rio, o que rege agora é o tamanho da propriedade. Então, propriedade de até um módulo fiscal depende do município, né? O município que eu estou aqui é 16 hectares, um módulo. O vizinho aqui é 20 hectares. Então, cada município tem um módulo fiscal diferente. Então, para a propriedade que tem até um módulo fiscal, a área que ele vai ter que recompor, isso é muito importante, gente. A área que ele vai ter que recompor é uma área de 5 metros, tá bom? E se ele tiver mais de 5, eu tenho um módulo fiscal, né? Minha propriedade tem menos de 16 hectares e eu tenho 40 metros aqui, de área de mata ciliar. Eu posso derrubar? Não. E isso que o pessoal confundiu, né? Isso que o pessoal falou, Aldo Motosserra, Aldo Rebelo. Não tem nada a ver com o Aldo, mas o Aldo não falou que podia derrubar. O Código Florestal não falou que podia derrubar. Eu vi muito vídeo aí, com milhões e milhões de visualizações, e os caras falando que era Aldo Motosserra, né? Que nenhuma parte do código fala que você pode derrubar, se tiver em excesso. Se a minha propriedade tiver de 1 a 2 módulos fiscais, a área que eu vou ter que recompor é de 8 metros, né? E se eu tiver em excesso, também não posso cortar. Se a minha área tiver de 2 a 4 módulos fiscais, é 15 metros que eu vou ter que recompor, né? No caso aqui, se a minha propriedade tiver até 64 hectares, eu vou ter que deixar 15 metros, ou vou ter que recompor, né? O novo código fala em recomposição. Se eu tiver 30 metros, eu posso cortar? Não posso. Eu quero frisar bem isso, tá bom? Nenhuma parte do código fala que você pode cortar o que já tem, tudo bem? Então agora na sequência a gente vai num outro vídeo e vocês vão ver como que ficou a situação lá da nossa propriedade lá, tá bom? Então voltando aqui para nossa área de estudos aqui, né? Aqui, baseado no novo código, aqui, né, tem um riacho. E imagine que a minha propriedade tem menos de um módulo fiscal, né? Então é o seguinte, eu não vou... como tem menos de um módulo, quer dizer que eu tenho que deixar só 5 metros, recompor 5 metros de vegetação, né? E nesse caso aqui, eu tenho menos de um módulo e eu tenho 123 metros de mata ciliar. Eu posso cortar até os 5? Não, né? Como eu disse, nenhuma parte do código ele fala em derrubada, né? Ele fala em recomposição, que é o seguinte caso aqui. Deixa eu afastar de novo e lá naquela área que a gente já estava visualizando,
No caso desse córrego aqui, ó, ao invés de eu ter que, se a minha área é menor que o módulo fiscal, ao invés de eu ter que repor os 30 metros que seriam até aqui, né, eu vou recompor somente os 5 metros, né. Só que agora sim eu vou ser obrigado a recompor, né, agora não tem chance não. E surge uma segunda figura aqui no Código Ambiental, que é o uso consolidado, né? No caso lá da propriedade do meu avô, ó, vamos voltar lá. Tá vendo? Aqui ele está a menos de 30 metros do córrego, certo? Só que no novo Código Florestal, isso aqui é caracterizado a área consolidada, quer dizer, ele estava lá antes da legislação. Então, ele pode usar isso aqui, isso não tem o risco mais de ser demolido, né? E esse caso aqui, ao invés dele ter que recompor aqui, ó, os 30 metros dele, ó, que ele seria até aqui, até onde que ia lá os 30, ó, né? O novo código fala, como ele tem menos de um módulo, ele vai recompor 5 metros só de cada lado. 5 metros para cá, 5 metros para cá, entendeu? Então é isso que eu quero que fique bem claro, gente. O novo código não fala em momento nenhum que é para derrubar a mata e chegar nos 5 metros. Ou derrubar a mata porque tem 2 módulos e chegar nos 8 metros, né? E é isso aí que deu muita confusão. Tudo bem? Então, lógico que tem muito mais que isso, né? Eu falei só da APP de rios e córregos, né? Ainda resta falar sobre o reserva legal, né? Topo de morro e outras coisas que interessam aí na agricultura. Mas o vídeo vai ficar muito longo, então é isso aí. Deixa o seu like aí se gostou do vídeo, se foi útil, né? Compartilha. E é isso aí, gente. Até a próxima.